Jornal da Cidade. Entrevista. E um prefeito da cidade do sul de Minas, Carmo do Rio Claro, tem sido destaque pela forma que tem conduzido o município durante a pandemia da Covid-19. O município decidiu não fechar o comércio e essa medida tem chamado a atenção. E nós estamos com ele na linha. Bom dia, prefeito Felipe, seja muito bem-vindo e muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia a todos da rádio. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar levando aí aos 4 cantos do país o exemplo, né, aqui de Carmo do Rio Claro, e o que couber aí para Andrade, o que couber para a região, que pudesse ser aplicado também, né? Com certeza. Prefeito, o senhor assumiu a prefeitura recentemente e essa é a sua primeira gestão como chefe do executivo. Quais foram as medidas adotadas aí em Carmo do Rio Claro? Exatamente. Eu estava como vereador, né? 12 anos de vida pública, 2 mandatos de vereador, e no meio desses 2 mandatos eu acompanhei o mandato do meu irmão Lucas Cariello, que foi vereador também, e hoje ele também é vereador. A gente intercalou nas vereanças. Eu estou como prefeito e ele está como vereador. Iniciei agora em janeiro o primeiro mandato de prefeito, né? Mas o ano passado inteiro a gente acompanhou, eu acompanhei como vereador todo o desenrolar da pandemia. Às vezes fica de uma forma até injusta a gente criticar ou mencionar o que foi feito atrás, porque lá atrás era tudo novo. Era uma situação inusitada, uma situação que nunca tinha acontecido no país e que pegou todo mundo de surpresa. Mas eu agora, olhando com mais frieza, com mais temperança, vendo o que aconteceu no passado e o que deu certo, o que não deu certo, a gente decidiu fazer totalmente diferente. O que nós fizemos? A gente identificou os verdadeiros pontos de disseminação da doença, que no meu município são as festas clandestinas, as festas de rancho, os locais de recreação, clubes, área de lazer, que tem mais pessoas e elas se interagem, né? E também o funcionamento dos bares de forma discriminada, né? À vontade, né? Então, normalmente tem alguns bares aqui no município que geram grandes aglomerações. Esses tiveram restrições de funcionamento. Os bares a gente diminuiu o horário, diminuiu o número de pessoas por metro quadrado e proibimos aluguel de rancho, proibimos festas particulares, proibimos ocupação de local público de forma desordenada com aglomeração. E com relação ao restante todo do comércio, todo o resto do comércio, né, a gente fez um protocolo específico para cada situação. Então, um protocolo para as academias, um protocolo para o comércio varejista, para os bancos, para os mercados, e assim foi feito e deu muito resultado. O lockdown, o chamado lockdown, né, e cada um caracteriza ou define o lockdown de uma forma, mas vamos chamar de lockdown aquele fechamento de tudo que não é essencial. No município do porte de Carmo do Rio Claro, ou até um pouco maior, nós não temos, nós temos os grandes aglomeradores que são os supermercados. O maior número de pessoas, o fluxo de pessoas fica nos supermercados. E como você não pode fechar o supermercado, porque é comércio de primeira necessidade, não faz sentido você fechar a lojinha de roupa, você fechar a loja que conserta um celular, que vende um tênis, que vende um calçado, etc. Então tudo aqui ficou funcionando. Se eu consigo criar um protocolo de segurança que vai garantir a integridade das pessoas e vai diminuir a disseminação do vírus no supermercado, eu consigo fazer isso em qualquer outro estabelecimento, ainda que seja com grande fluxo, um atacadão, por exemplo. Aqui a gente tem uma loja que vende produtos a R$1, que vai bastante gente também, então a gente consegue as mesmas regras e condições do mercado estabelecer no comércio, porque as pessoas vão no comércio, não vão para recriar, não é parte recreativa, ela vai para fazer a compra. Então ela entra, tem que usar máscara, tem uma série de regras que tem que exigir, ela vai de máscara, usa o álcool em gel na porta do estabelecimento, depois na saída coloca novamente o álcool em gel. Então a gente tem um ambiente controlado, diferente do ambiente de uma festa, onde todo mundo está sem máscara, onde todo mundo está se confraternizando, se abraçando, se beijando, e a disseminação acontece ali, na verdade. E a gente conseguiu realmente comprovar que acontece
nesses momentos. Por quê? Porque nós não fechamos o comércio, atacamos esses pontos, e aí a fiscalização junto com o apoio da Polícia Militar foi importantíssima, e conseguimos sair de 84 casos ativos, que para uma cidade de 20 mil habitantes é muita coisa, né? Proporcionalmente é como se lá em São Paulo tivesse 60 mil contaminados, para você ter uma ideia de proporção. Passamos de 84 ativos, chegamos antes de ontem com 5 ativos, né? Então, hoje a gente teve, ontem tivemos mais alguns casos positivos, mas foram 5, né? Deu cresceu novamente, né? Mas bem pouco, né? Nós hoje estamos com 20 casos ativos e já tivemos com 84. Hoje, por exemplo, ontem, domingo, não tivemos nenhum caso. Na verdade, os 5 casos aconteceram no sábado, né? Domingo nós não tivemos nenhum caso. Nós tivemos vários dias sem casos nenhum, né? Com 0 casos novos. E passamos de 11 internados para 0. Hoje nós não temos nenhum paciente internado. Então essas medidas não refletiram drasticamente no comércio, porque apenas alguns segmentos que foram afetados, e conseguiu um resultado muito positivo. Certo, prefeito. Vários prefeitos da região criaram um comitê para definir as medidas que tem fechado alguns comércios. Carmo do Rio Claro adotou essa medida? E junto com essa pergunta, eu pergunto para o senhor acredita que o comércio não é um fator de propagação da doença? A gente tem assim, tudo que a gente vai tomar de decisão, a gente tem que ter temperança e ponderar. Qualquer decisão administrativa, se você decide fazer uma coisa, você está decidindo não fazer outra. E ao decidir fazer uma coisa, tomar uma posição, você tem que ponderar aquilo ali. Qual que vai ser a resolutividade? Por exemplo, quando o médico vai ministrar ou vai receitar um remédio para um paciente, esse remédio, os efeitos colaterais desse remédio tem que ser menos danosos do que o benefício que esse remédio vai trazer. Então, tanto é que, por exemplo, tem gente que vai tomar um tipo de remédio e tem gente que vai tomar outro tipo de remédio. Eu dou só um exemplo aqui de ansiedade. Tem remédio contra a ansiedade que a pessoa engorda, né? Então, se já é um paciente obeso, ele não vai receitar aquele remédio. Vai receitar outra solução. Por que eu quero dizer com isso? Porque a economia, muita gente fala assim, primeiro a vida, depois a economia. Não é essa a questão, porque a economia também mantém a vida. O que mantém as pessoas vivas? Alimentação, nutrição, a questão de remédio, e tudo isso custa. Então é impossível você manter uma sociedade sem que a economia funcione, porque a economia funciona em prol da sociedade, não o contrário. Então quando você fala assim que precisa preservar a economia, você está falando que precisa preservar a própria vida. Só que a gente tem que tomar uma balança. Eu faço parte da AMEG, eu sou vice-presidente da AMEG, Associação dos Municípios do Médio Rio Grande, e sou vice-presidente, Carmo do Rio Claro também tem a cadeira de vice-presidente da Lago, Associação dos Municípios do Lago de Furnas. Inclusive, se você me permite bem rapidamente, esse destaque nacional que a gente teve, né, que Carmo do Rio Claro teve no combate à pandemia, foi num evento que eu fui em Brasília, levar a demanda da cota 762 do Lago de Furnas, né, que é uma cota mínima que os municípios banhados pelo Lago de Furnas lutam para que a gente possa fazer os múltiplos usos da água, né? Pesca, piscicultura, transporte, turismo, etc. E fomos levar isso ao presidente da República, essa demanda, e lá teve um jornalista que nos entrevistou, e essa entrevista teve uma repercussão muito grande. Acabamos até falando no Pingo dos Is da Jovem Pan, e aí teve um destaque nacional. Justamente porque nós não adotamos as medidas, inclusive das associações. Aqui na Associação do Médio Rio Grande, quase que 100% dos municípios tiveram um fechamento total, só deixando comércios essenciais. E um outro município teve um fechamento parcial. Apenas Carmo do Rio Claro ficou sem fechar o comércio. E todos os municípios que fecharam, depois de um certo tempo, voltaram a abrir, independentemente do índice ter melhorado ou não. A gente percebe que teve municípios que fecharam e que tiveram índices piores que o nosso. Então, isso quer dizer que não resolve o problema o lockdown, e de uma forma reversa, vamos dizer assim, ou oblíqua, causa um grave problema, que é da miséria, desemprego, violência.
as pessoas, o pessoal costuma falar, né, onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, não adianta a gente fazer fechamento do comércio. O comércio não é, se tiver as pessoas conscientes, o comércio não é uma propagação uma fonte de propagação da doença. O que funcionou aqui também, me permita dizer, foi, vamos dizer assim, o X da questão, né? O principal item, a cereja do bolo para dar certo aqui, porque às vezes a gente vê outros municípios que também não fecharam, mas que tiveram aumento da doença, e aí acabaram tomando a decisão de fechar, porque enquanto não estava fechado, estava tendo a doença. O que eu vejo quando fecha o comércio? É porque as pessoas passam a perceber que a coisa está séria. E aí, não é o fato de ter fechado, o nexo de causalidade entre fechamento do comércio e diminuição da doença, na minha opinião, e pelo que eu percebi do ano passado, quando Carmo do Rio Claro fechou, é que as pessoas passam a perceber que a doença que a situação está grave, e elas passam a tomar mais cuidado. Então, na verdade, quando a gente não fechou o comércio aqui, mas a gente fez uma barreira sanitária na porta, na entrada do município, não para impedir que as pessoas entrem, mas para ser um outdoor ambulante, né, vivo. Todo mundo uniformizado, de colete, medindo a temperatura, para todo mundo que passasse, entrasse na cidade, percebesse que a doença ainda existe e que ela é grave e que precisa de cuidado. Então ali era uma propaganda para avisar, um alerta às pessoas. Eu fui nas rádios, fiz lives nas redes sociais, fui nos comércios, conscientizamos a população. Então, quando a população percebeu que a situação estava grave e precisava abraçar a causa, a gente conseguiu diminuir os índices. E isso somado à atuação da fiscalização e da Polícia Militar, que apoiou a gente no combate às aglomerações de final de semana. Na minha visão, os principais fatores são, primeiro, necessidade da conscientização da população. Segundo, combater a aglomeração de final de semana. Se você deixar o pessoal trancado, em algum momento essa pessoa vai sair para poder confraternizar, vai sair para poder fazer alguma medida de higiene mental, vamos dizer assim, né? Vai querer ver um amigo, vai querer ver alguém, e isso é uma coisa que o município não consegue segurar. Você não vai conseguir segurar 20 mil pessoas. Ao passo que, se você passar pelo convencimento, pelo amor e não pela dor, você consegue um resultado positivo. Então, eu devo muito, Carmo do Rio Claro deve muito esse resultado à atitude da população, que comprou a nossa ideia, e a gente, com uma atitude simples, eu falo a frase que representa aqui Carmo do Rio Claro, que representa esse resultado positivo. A gente determinou, através de decreto, até foi um pedido da Associação Comercial aqui, que todo comércio colocasse a seguinte frase: colabore contra a Covid-19, colabore, senão esse comércio pode fechar. Então isso fez com que a população percebesse que, ao não tomar medidas, ela poderia prejudicar o seu semelhante e poderia muitas vezes, às vezes, querer comprar alguma coisa e aquele comércio está fechado porque não respeitou as regras de prevenção. Então isso deu muito certo, a gente está muito feliz de poder, com pouco tempo aqui na gestão, né, 2 meses e pouco, poder contribuir aí de uma forma até nacional, né? Ficamos muito felizes de ter participado de um programa com repercussão nacional. E, lógico, eu não quero ser, Carmo do Claro, eu não quero ser um Messias ou trazer aqui uma solução milagrosa. A gente só quer tá atendendo aí todo mundo da imprensa que está nos procurando com muita satisfação, com muito carinho, agradeço muito pela oportunidade. A gente só quer trazer o exemplo positivo daqui, e se esse exemplo positivo servir a mais municípios e que pessoas não percam o emprego porque a gente deu esse exemplo aqui de que deu certo, a gente vai ficar muito feliz. Certo. Prefeito, o senhor citou aí que foi até o comércio, trabalhou aí com a conscientização das pessoas, foi nos órgãos de imprensa. O senhor acredita que falta mais liderança por parte dos gestores para lidar com essa pandemia? E mais uma pergunta, prefeito. O Carmo do Rio Claro adotou a medida do toque de recolher? O que o senhor acha sobre essa medida? Eu não adotei medida de toque de recolher e eu não concordo com essa medida de toque de recolher. É uma medida, no meu ponto de vista, cara para ser fiscalizada. É uma medida muito drástica, porque quando você impõe que a pessoa não pode, em determinado horário, estar fora da casa dela, você está obrigando ela a fazer algo que a Constituição permite que ela não faça. Tudo bem, o pessoal pode falar assim, não, mas estamos num caso de exceção, é calamidade pública, etc., né?
Mas eu penso que essas medidas coercitivas que obrigam, você não pode depois de determinada hora estar fora de casa, é uma medida que, assim, ela gera uma revolta no cidadão, que às vezes precisa visitar a mãe dele que está doente, ou às vezes precisa fazer alguma coisa, acontece uma emergência, ou por qualquer motivo quer sair de casa, e aquilo gera uma revolta. E na nossa percepção e na nossa experiência, faz com que o cidadão às vezes não descumpra. Aliás, às vezes descumpra as outras medidas importantes. Então, por exemplo, aqui a gente não instituiu multa para o cidadão que não usa máscara. A gente instituiu a penalidade para o comércio que permite que o seu cliente entre sem máscara. E aí a gente orientou todo mundo a falar, o seu cliente tem que entrar com máscara. Se o seu cliente não entrar com máscara, se você não tiver álcool em gel, se você não tiver com máscara, aí a penalidade vai vir. Primeiro, fizemos uma notificação de orientação. Orientamos e a pessoa era notificada, né? Seu estabelecimento está descumprindo o decreto. Se continuar descumprindo, aí ele vai ser fechado. E aí aquela penalidade individual para aquele comércio que não respeita, ele serve como exemplo pedagógico para todos os outros comerciantes. E aí a gente não instituiu a multa para o comércio, a gente instituiu o fechamento dele por dias. Então, por exemplo, descumpriu, era notificado. Num segundo descumprimento, tomava 3 dias de fechamento. Então, 2 ou 3 comércios que foram fechados no município já serviram de exemplo para o município inteirinho, de que a fiscalização existia, que a doença é grave e que precisa ser respeitado. E aí não precisou mais, todo mundo passou a respeitar, todo mundo passou a obedecer. Então essa questão de toque de recolher é algo que realmente eu acho que impõe uma questão que traz mais prejuízo do que efetivamente benefício, né? Se você tem um horário limite para funcionamento do comércio, aqui no Carmo funciona até as 23 horas, né? Depois desse horário, naturalmente, as pessoas já não vão sair na rua, então não tem necessidade de você fazer a toca de recolher. Naturalmente, se você não tem comércio aberto, se você não tem bar, se você não tem casa noturna, o que a pessoa vai ficar fazendo na rua? Passeando? Então, aqui foi uma coisa natural, a gente só estabeleceu o limite máximo de horário de funcionamento do comércio. Com relação ao bar, o bar hoje está funcionando até as 11. Se a gente voltar a ter uma oscilação de contaminação, o que nós vamos fazer? A gente volta a restringir o horário do bar, justamente porque ali é um local realmente que a questão da disseminação ela é mais evidente, né? Ela tem uma possibilidade maior, porque a pessoa vai lá e vai estar naturalmente sem máscara num bar. Ela não vai ficar bebendo e coloca máscara, depois tira a máscara para beber e depois coloca a máscara de novo. Não vai ter. Então, à medida que a gente tiver, e assim foi no Brasil inteiro, né? Qualquer medida de restrição de qualquer governador, prefeito, todas foram mais graves quando estava a situação grave e foram afrouxando à medida que a situação melhora. Aqui no Carmo não é diferente, mas todas essas medidas nossas nunca foram para fechar o comércio não essencial. O comércio todo ficou aberto. E é um caso positivo, né? É um caso que eu acho que poderia até ser estudado. Quem quiser mandar algum profissional, alguém da Secretaria de Saúde da respectiva cidade, ou entrar em contato. Eu estou recebendo inúmeros e-mails aqui de pessoas que querem saber o nosso plano, o que a gente fez, mais detalhes, qual que foi o estudo epidemiológico que nós fizemos, porque a gente fez um estudo epidemiológico, né, para ver a curvatura da doença no ano passado, o que foi feito, o que deu de resultado, né, para chegar na conclusão de que, na realidade de Carmo do Rio Claro, um município de 21 mil habitantes, não tem a necessidade de fechamento do comércio varejista e do comércio não essencial. Certo, o senhor está falando para mais de 13 cidades nesse momento, prefeito. Então, alguém que estiver ouvindo aí, quiser saber quais foram as medidas, só entrar em contato aí na prefeitura, né, prefeito? Pode entrar em contato na Prefeitura de Carmo do Rio Claro. Nós temos Instagram, temos Facebook, tem um e-mail, né? contato@carmodorioclaro.mg.gov.br. E também nós temos as minhas redes sociais também, onde eu publico as coisas que a gente fez, né? Então é Felipe Cariello, Felipe.Cariello no Instagram ou Felipe Cariello no Facebook. Vocês vão ver lá as medidas que a gente tomou. Felipe com I. F-I de igreja, L-I de igreja, P-E de escola. Cariello, nos nossos contatos, eu tenho recebido muitos contatos também através do Instagram, depois dessa entrevista lá nos Pingos nos Is, né?
porque muita gente ficou sabendo e assim, volto a dizer e frisar, eu não quero ser o salvador da pátria, eu até gostaria de ser o salvador da pátria, mas não estamos nos colocando como o salvador da pátria ou como a única mente pensante que conseguiu resolver o problema de uma forma menos drástica. Eu acredito que existem outras situações pelo Brasil afora, o Brasil é muito grande, que devem ter prefeitos também que tomaram medidas semelhantes e também conseguiram resultados positivos sem fechar. Eu acredito que Carmo do Claro não seja a única cidade. Foi a que deu destaque, né, por causa dessas reportagens. Mas eu acredito assim, a gente pode e deve seguir os exemplos positivos. E eu fico muito feliz de dar esse exemplo positivo para todos os municípios do nosso país. Lógico, cada um com a sua perspectiva, a sua realidade fática. Por exemplo, Carmo do Rio Claro não tem transporte coletivo. E o transporte, a gente não tem metrô, a gente não tem ônibus. O transporte coletivo que a gente tem é para o pessoal que faz hemodiálise em outros municípios, né? Então é uma van, não chega nem a ser um ônibus. Então essa realidade do transporte coletivo é uma realidade que tem que ser considerada, que não é a realidade de Carmo do Rio Claro. Mas se você pegar Carmo, ele pode ser numa cidade grande, por exemplo, vamos pegar Belo Horizonte. Existem vários bairros de Belo Horizonte que talvez sejam do tamanho do Carmo. Naquela micro-região de uma cidade grande, parecida e próxima da realidade da cidade pequena, ela pode ser aplicada essas regras que a gente fez. Porque eu vejo muito pessoal falar de fechamento de comércio, lockdown, etc., mas aí o baile funk no final de semana funciona, o forró no final de semana está funcionando, não tem fiscalização, o show sertanejo às vezes acontece, a roda de samba, eu estou falando de todos os gêneros, né? Que a gente não tá pregando nada contra gênero nenhum. O problema não é a música que está tocando, o problema é a aglomeração das pessoas. Então, não tem resultado prático quase que nenhum. O sacrifício do tratamento, o fechamento do comércio é gigantesco, e quando você não enfrenta essas aglomerações, em especial que acontecem no final de semana, você está jogando por água fora. Você me perguntou, a água fora todo esse trabalho, você me perguntou assim, o lockdown, então fechar o comércio não resolve, né? Veja bem, a doença, ela se propaga, o período de incubação, né, de acordo com os estudos, varia de 10 a 14 dias. Se você trancasse todo mundo em casa durante talvez 20 dias, talvez, e somente talvez, essa doença acabaria. Porque quem tá contaminado ficaria em casa e não passaria para mais ninguém. Mas isso é uma coisa impossível de acontecer. É impossível de acontecer. Não existe essa possibilidade de você trancar todo mundo em casa 20 dias. E se você tem condição de manter uma normalidade dentro do comércio, com medidas de proteção, com medidas de higiene, de prevenção, etc., e fazer com que as pessoas continuem trabalhando, continuem ganhando seu pão, e concomitante com isso, resolver o problema, como nós resolvemos, né, é a solução. Porque, me permita dizer também, muita gente ficando doente sem ter a doença. Então a pessoa que não vai trabalhar, ela cria muita gente, aqui, pelo menos em Carmo do Rio Claro, né, desenvolveu síndrome do pânico, desenvolveu outros tipos de doenças psicológicas, né, ansiedade, enfim, vários tipos de doença gerados através desse frisson todo que gerou a pandemia, né? Com certeza. Então, é muito complicado a gente tratar dessa forma. Por isso que, inclusive, as crianças estão precisando, de uma certa forma, lógico, com toda a segurança, aos poucos, fazer bolhas. Às vezes, uma sala que cabe 20 alunos, você colocar 5, você colocar 2, ou identificar aquele aluno que está dentro de uma sala de 30 alunos, por exemplo, você às vezes pode identificar 2, que é o que a gente vai fazer, né? Está fazendo, aliás. Identificar 2 ou 3 ou 4 que estão com dificuldade de aprendizado e que estão com problema psicológico, não estão conseguindo enfrentar a pandemia da forma com que os outros colegas estão, leva essas crianças para a sala. Você vai pegar numa sala que caberiam 30, você põe 3, põe 4 para ter a aula lá. Vai ter um reforço de escola, vai estar totalmente protegido, uma criança em cada canto, e vai ter ali um ambiente escolar para ela poder arejar a cabeça dela e às vezes tirar a síndrome que ela está sofrendo ali, né? Então, essas são as medidas. Desculpa, prefeito, essas são as medidas que Carmo tem tomado em relação à volta às aulas? Hoje não voltamos às aulas ainda. Nós voltamos, a gente voltou virtualmente dia 4 de março. Então a gente está usando esse mês de março para identificar essas crianças.
é identificar essas crianças que estão com problema, identificar essas crianças que estão com problema psicológico, que estão sofrendo por causa do distanciamento e que estão com problema de aprendizagem. Identificamos essas crianças, né? No momento seguinte, a gente já vai voltar presencialmente com elas, lógico, com uma atenção totalmente especial, numa escala muito menor, mas muito menor. Mas vamos avançar para a aula presencial para essas crianças aquela que consegue aprender de casa e que não está sofrendo psicologicamente, que tem um apoio familiar melhor, às vezes alguém mais esclarecido dentro de casa, ou que não está sofrendo com isso, aí a gente não vê a necessidade de levar aquela criança para dentro do ambiente escolar antes da imunização da população. Então, quem precisa, quem está precisando e quem, tanto da parte pedagógica ou psicológica, realmente vai ter a oportunidade de estar presencialmente com um professor. E estamos estudando também a alternativa do professor ir na casa dessa criança, toda paramentado, né, com máscara, com itens de proteção, lógico, mas ir na casa dessa criança e dar uma aula particular para ela, por exemplo. São esses dois aspectos que a gente está testando, está implementando, né? Vamos testar os dois modelos e aquele que dá mais certo é o que a gente vai implementar. Tá certo. Prefeito, muito obrigado por o senhor ter falado com a gente. Parabéns pela sua atitude. O senhor mostrou que lidar com essa pandemia tem que ser mesmo uma pessoa que mexe realmente com gestão, né? A liderança, ela faz total diferença na vida de um gestor. Muito obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço, só dizer assim, eu não sou o dono da verdade, né? Não quer dizer que a minha verdade ou o que a gente empregou é o que tem que ser feito, né? Mas a gente tem esse caso de sucesso, que a gente não pode negar, porque, me permita bem rapidamente, a gente tá polarizando muito. Então, assim, quem é a favor de lockdown é porque defende determinado grupo político. Quem é contra o lockdown é porque defende determinado grupo político, determinada ideologia política. Eu acho que a gente tem que tirar essa visão de ideologias, porque a ideologia não salva ninguém. Com certeza. A ideologia por si só, ou a posição política por si só, ela não salva ninguém. O que salva são as políticas públicas implementadas. Então, se a gente tem um resultado de positivo que é mais para o lado da direita ou que é mais para o lado da esquerda, não interessa. Se ele for um resultado positivo, que ele seja aplicado, ou pelo menos que tente se aplicar na realidade de outros municípios. Então, o que nós temos para oferecer, Carmo do Rio Claro tem para oferecer, é um case de sucesso. E é isso que a gente gostaria de dizer. Quem quiser, tiver interesse, o gestor que quiser conversar comigo, o prefeito, o secretário de saúde, estamos todos abertos aqui para conversar, dialogar e poder contribuir na medida do possível com todo mundo aí. E eu que agradeço pela oportunidade de estar passando esse caso de sucesso aqui de Carmo do Rio Claro. Tá certo, prefeito Felipe, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, bom dia a todos. Bom dia.